A história começa com Takumi sendo invocado para um espaço branco interdimensional, onde ele conhece uma deusa gostosa de madrasta, que já começa se desculpando porque ele foi invocado por engano. Ela explica que ele não foi escolhido e que simplesmente se misturou com um grupo de heróis que foram selecionados aleatoriamente. Quando Takumi pergunta se ela pode mandá-lo de volta para a Terra, a deusa admite que não pode, porque o feitiço usado para invocá-lo foi corrompido. Mas, para compensar o vacilão que ela deu, a deusa reúne todos os atributos positivos que encontra e enfia tudo na alma dele, antes de teletransportá-lo para o mundo mágico. Nesse novo mundo, Takumi vê o próprio reflexo num rio e leva um susto ao perceber que agora é mais gato do que os ídolos do K-pop. Quando verifica os próprios status, descobre que recebeu habilidades mágicas junto com skills de produção. Aí, claro, decide testá-las. Brinca um pouco com lâminas d'água e magia de terra. E quando finalmente se cansa, decide que o melhor a fazer é se dirigir à aldeia mais próxima. No caminho, porém, encontra um tronco de madeira. E usando sua habilidade de avaliação, descobre que é um material de altíssima qualidade. Então cria uma lança perfeita com sua habilidade de marcenaria. De repente, uma garota assustada chamada Molly corre em sua direção e se esconde atrás dele, porque um monstro coelho vinha no seu encalço. Quando o bicho veio direto para cima dos dois, Takumi, tremendo nas calças, conseguiu balançar a lança com força e, por uma sorte enorme, derrubou o coelho ensandecido. Essa vitória imediatamente configurou seu status de classe para guerreiro. Só que guerreiro é a última coisa que Takumi quer, já que ele deseja apenas uma vida tranquila. Depois que Molly agradece por ele ter salvado sua vida, Takumi pergunta onde ela mora, e ela revela que a aldeia fica logo ali perto, e que ela estava coletando ervas medicinais quando as coisas foram ladeira abaixo. Como Takumi está procurando um lugar para se instalar, pede para ir com ela até a aldeia, e a garota aceita animadíssima. Pouco depois, Takumi e Molly chegam à humilde aldeia, onde ele conhece os pais dela, que agradecem pelo resgate da filha. Quando Takumi pergunta se pode ficar na aldeia, o pai de Molly, Bonga, diz que sim sem hesitar. E para retribuir por Takumi ter salvado sua filha, promete que ele e os aldeões vão ajudar a construir uma casa para ele. Mais tarde, quando mostram o terreno onde a casa será erguida, Takumi usa sua magia de terra para limpar os arbustos. E os aldeões ficam chocados ao ver que ele consegue usar magia. Nas semanas seguintes, Takumi se instala na aldeia para começar sua nova vida tranquila. Com suas habilidades de marcenaria, consegue fabricar móveis para sua nova casa. Também muda seu status de classe de guerreiro para alquimista. E para aprimorar sua habilidade de alquimia de verdade, começa a trabalhar de perto com Babon, o ferreiro da aldeia, para forjar armas. Só que usar muita mana para fazer armas vai drenando toda a sua energia. Então, para repor a mana, Takumi vai até a floresta em busca de ervas medicinais. No meio do caminho, ele se depara com um javali selvagem e feroz. Mas ao tentar atacar, o resultado é um fracasso total, igual à vida anterior. Nossa, quando o javali contra-ataca para finalizar Takumi, uma aranha venenosa de lugar nenhum intervém do nada e salva ele de morrer no próprio anime. Mas acaba se machucando no processo. Nesse instante, o bicho ataca de novo e, com pouco tempo para pensar, Takumi usa sua habilidade de alquimia, que decompõe o javali ao toque. Depois de agradecer e curar a aranha venenosa que o salvou, ele tenta ir embora. Mas o sistema avisa que sua habilidade RZ domou de alguma forma a aranha, deixando-o em choque. Takumi decide então ficar com a aranha de estimação e a chama de Kaede, antes de levá-la de volta para a aldeia. Os aldeões, ao verem a enorme carcaça do javali que Takumi abateu, ficam chocados, mas ficam ainda mais chocados com a aranha monstruosa que ele domou. Na manhã seguinte, Takumi acorda e se vê completamente enrolado na teia de Kaede como um burrito. Quando pergunta o que diabos ela pensa que está fazendo, Kaede reclama que ele ficou ocupado demais, o que a deixou muito entediada. Takumi então se desculpa por ter a negligenciado. E quando promete dar uma pausa para brincarem juntos, Kaede fica tão animada que salta no seu cabo de vassoura e começa a quicar. De repente, Molly entra no quarto e congela ao ver a cena suspeita. Mas quando repara nas teias sedosas de Kaede, elas chamam sua atenção. E algum tempo depois, ela usa a seda para fazer uma blusa lindíssima. Acontece que a seda de Kaede é um material de criação excepcional, que até os nobres usam para fazer tecidos. Então, pelo resto do dia, Kaede produz mais teias sedosas para Molly e suas amigas, que podem usar para fazer roupas. Já faz um mês desde que Takumi chegou à aldeia, mas agora ele tem em mente ir para a cidade para aprender mais sobre alquimia. No entanto, ele fica preocupado em deixar Molly e sua família, que o acolheram como um membro da família. Mas Banga e Bongo garantem que entendem o motivo de sua partida. Também o informam que um comerciante chamado Papek vai passar pela aldeia daqui a uma semana e que já foi providenciada uma carruagem para levá-lo à cidade. Takumi fica tocado com toda essa ajuda e abaixa a cabeça em gratidão. Depois de sair da ferraria de Babon, Takumi esbarra com a mãe de Molly, Marta, que lhe mostra um balde cheio de entranhas de coelho e explica que, apesar de serem a parte mais gostosa do animal, precisam ser processadas porque contêm doenças e parasitas.
Para ajudar, Takumi usa sua magia de purificação na carne para torná-la comestível. E ao ver que Takumi consegue usar uma magia tão poderosa, Marta quase molha as calças, meu Deus. Mas também o avisa para não expor essa magia para ninguém quando chegar à cidade. Antes de deixar a aldeia de vez, Takumi decide retribuir a generosidade dos aldeões usando sua magia de terra para erguer uma grande muralha para protegê-los. Na semana seguinte, Papek chega para levar Takumi à cidade. E como presente de despedida, Takumi dá a Banga uma de suas poções de cura. Só que no instante em que Papek põe os olhos na poção, ele fica fascinado com ela. Depois de se despedir de Molly, de sua família e de toda a aldeia, Takumi parte em sua jornada para a cidade. Dentro da carruagem, Takumi faz amizade com 3 aventureiros. Um maluquinho chamado Heath, uma ruiva chamada Rin e um careca de rosto marcado chamado Bogar, que estão trabalhando como guarda-costas de Papek. No meio do caminho até a capital, porém, a carruagem é emboscada por um bando de goblins feios e fedorentos, mas os aventureiros os eliminam sem nem suar. 3 dias depois, quando finalmente chegam à capital, Takumi acompanha os 3 aventureiros até a Guilda dos Aventureiros, onde se registra como aventureiro, mas sem nenhuma intenção de sair em missões. Só quer usar o cartão da guilda como identificação na capital. Depois de sair da guilda, Takumi visita Papek em seu escritório para conversar sobre a poção de cura que ele tanto deseja. Papek propõe pagar a bagatela de 7 milhões de ienes por um fornecimento constante das poções. E Takumi quase surta, porque é um pé rapado que nunca viu uma grana dessas na vida. Além disso, Papek, sendo um homem de posses, também se oferece para dar a Takumi uma mansão com oficina para que ele possa produzir as poções de cura sem interrupção. Algumas horas depois, Takumi segue um cara chamado Thomas, que trabalha para Papek para conferir a casa, e quase perde a cabeça ao ver que é uma mansão. Depois de terminarem a visita, Thomas decide dar uma pequena tour pela cidade a Takumi. E enquanto caminham pela rua, Takumi percebe que o ar cheira pior do que a punheta fedorenta da sua ex. O que você quis dizer com isso? Takumi imediatamente acusa Thomas de estar soltando bombinhas de gás, mas Thomas nega, explicando que o cheiro vem do esgoto no subsolo. Explica ainda que os nobres da cidade normalmente usam dispositivos mágicos de purificação para tratar o esgoto, mas como é um procedimento caro, eles pararam de usar. Na semana seguinte, Takumi e Kaede finalmente se mudam para a mansão. Mas como a mansão não tem sistema de banheiro e Takumi não pode exatamente pedir um no shopping, ele decide criar um usando sua habilidade de alquimia. Algum tempo depois, Papek aparece na mansão sem avisar, reclamando de diarreia, e pede para usar o banheiro de Takumi. Takumi aponta onde fica o banheiro, mas no instante em que Papek entra, ele corre para fora surpreso ao ver um banheiro tão sofisticado. Que bruxaria é essa? Takumi explica que construiu tudo sozinho e até embutiu um sistema mágico de purificação diretamente nele. Ao ouvir isso, Papek fica além de impressionado. Quando pergunta se Takumi usa magia de purificação, Takumi se lembra do aviso de Marta e imediatamente implora a Papek que não exponha isso. Papek promete que não vai, mas aí entra no modo Warren Buffett e implora a Takumi que fabrique 100 banheiros para vender. Que absurdo nem pensar! Sabendo que Takumi vai precisar de ajuda extra para realizar isso, Papek sugere que ele contrate uma empregada. Mas não qualquer empregada, uma escrava. A princípio, Takumi protesta. Mas depois que Papek explica que apenas uma empregada vinculada por contrato pode guardar segredos sobre sua magia, Takumi percebe que talvez Papek esteja certo. Então, no dia seguinte, Takumi e Papek visitam uma empresa de comércio de escravas, e enquanto Takumi dá uma volta pela instalação, ele dobra uma esquina e se depara com uma elfa lindíssima cuja beleza esnervante imediatamente faz seu coração disparar. Caramba! Logo depois, Takumi e Papek conhecem Mulan, a dona curvilínea que comanda toda a empresa de escravas. Depois que Takumi explica que precisa de uma escrava que cuide das tarefas domésticas, mas que também o acompanhe a locais perigosos para coletar materiais, Mulan diz de cara que uma escrava só não vai dar conta desse escopo, e que ele vai precisar de 2. Então traz a primeira candidata, uma garota fofa chamada Maria, que foi sequestrada por bandidos quando era criança e não tem família. Como Maria tem habilidade em serviços domésticos gerais, Mulan sugere que Takumi a compre para cuidar de suas necessidades. E Takumi concorda. Isso deixa Maria animadíssima, e ela jura que fará absolutamente qualquer coisa para deixar seu mestre feliz, até mesmo chupar seu picolé. O que você quis dizer com isso? Mas Takumi logo a corrige, dizendo que não precisa dela para esse propósito safado. Para a segunda escrava, Mulan diz a Takumi que ele precisará comprar uma escrava de guerra. E no instante em que Maria ouve isso, ela imediatamente se voluntaria indicando sua amiga Sofia para o cargo. Mas Mulan a cala na hora. No entanto, a reação estranha de Mulan ao mencionar a garota Sofia desperta o interesse de Takumi. Então ele insiste em ver quem é essa Sofia. Vendo sua persistência, Mulan não tem escolha senão levar Takumi ao quarto de Sofia. E Takumi fica chocado ao perceber que Sofia é a elfa gostosa em quem ele estava de olho lá atrás. Caramba! Mulan explica que Sofia foi capturada durante a guerra há 50 anos. E Takumi fica pasmo ao perceber que a gatinha tem a mesma idade que o Joe Biden.
Mulan também revela que Sofia tem uma grande cicatriz na orelha esquerda, membros com mobilidade reduzida que podem causar problemas nas tarefas do dia a dia, e poderes selados, provavelmente por alguma maldição. Com todos esses defeitos, Mulan acredita que Sofia é um produto sem mercado. Mas Takumi simplesmente pede um momento a sós com ela. Depois que Mulan sai, Takumi imediatamente agarra o rosto de Sofia como se fosse beijá-la, pegando-a de surpresa. Enquanto olha nos olhos dela, Takumi usa sua habilidade de avaliação para verificar os status dela. E percebe, chocado, que mesmo com as habilidades de Sofia seladas, ela é incrivelmente forte. Ele imagina que talvez consiga curar sua deficiência e desfazer a maldição. Então, no momento em que a senhora Curvas Generosas volta, Takumi imediatamente diz que quer fazer um contrato com Sofia. Sofia protesta na hora, lembrando que é totalmente inútil. Mas Takumi diz que no mundo dele, nenhum bolo recheado é inútil. Com isso, Mulan ri animada, feliz em finalmente se livrar de Sofia. E depois de toda a papelada concluída, ela formaliza um contrato mágico vinculando Takumi às suas escravas. Algum tempo depois, Takumi leva Maria e Sofia para casa. E as garotas ficam além de chocadas ao ver que ele cria uma aranha venenosa como animal de estimação. Depois de mostrar os quartos individuais a elas, Takumi sugere que tomem banho para se limparem antes de dormir. E as garotas concordam. Enquanto tomam banho, Maria não parava de tagarelar sobre como Takumi é gente boa com elas, o que é totalmente diferente de como os mestres costumam tratar suas escravas. Mas Sofia tinha muita coisa na cabeça, pois ainda acha o comportamento bonzinho de Takumi muito suspeito. Mais tarde naquela noite, depois que as garotas terminam o banho, Takumi as presenteia com um jantar continental. Mas Maria começa a fazer birra, porque acha que deveria ser ela a fazer o jantar para o mestre, e não o contrário. No entanto, Takumi a acalma, lembrando que ela terá sempre todo o tempo do mundo para preparar o jantar para ele. Por outro lado, Sofia está um pouco desconfortável em ter que sentar à mesma mesa que seu mestre. E quando aponta isso, Takumi deixa claro que não tem intenção alguma de tratá-las como cachorras só porque são escravas. Enquanto isso, na capital real, um ano inteiro passou silenciosamente desde que os 3 heróis invocados chegaram ao Império. E o Rei Careca, em reunião com sua corte real, está preocupado com o treinamento deles. Mas seus conselheiros garantem que, mesmo que os heróis tenham hesitado um pouco no início, eles retomaram o treinamento e as coisas estão caminhando na direção certa. No campo de treinamento, os heróis invocados estão se enfrentando. Mas a única garota entre eles, Akane, ainda desconfia de Elizabeth, a maga da corte, e sente que algo não fecha. De volta à mansão, Sofia, ainda desconfiando de Takumi, o espia enquanto ele trabalha na oficina. E ao vê-lo cortando a própria mão repetidamente como um cientista louco, ela o confronta imediatamente, mas no processo, ela desmaia. Takumi a leva ao quarto, onde Maria explica que a maldição imposta em Sofia faz seu corpo entrar em colapso por exaustão sempre que ela se movimenta demais ou fica agitada demais. Ao ouvir isso, Takumi decide curar Sofia de todas as suas lesões e também desfazer a maldição que a impedia de usar seus poderes. Na manhã seguinte, Sofia acorda e percebe que se sente muito melhor do que nos últimos anos. E quando pergunta por que está dormindo na cama, Maria a informa que foi Takumi quem a carregou até lá. Sofia imediatamente fica irritada ao ouvir o nome de Takumi e avisa Maria que ele não pode ser confiado. Mas Maria mostra que Takumi curou sua orelha e até acabou com a maldição. Mais tarde naquela noite, Sofia encontra Takumi e depois de agradecê-lo pela cura, Takumi explica que o motivo pelo qual ficava cortando a própria mão como um lunático lá na oficina era que estava tentando treinar sua habilidade de cura para subir de nível e conseguir curá-la. Ao ouvir isso, Sofia se arrepende de tê-lo julgado mal. E depois de chorar muito de remorso, ela se ajoelha e jura lealdade completa a Takumi como seu mestre. Nas semanas seguintes, Takumi e as garotas conseguem produzir em massa um enorme estoque de banheiros para Papek. E enquanto fazem o último lote do dia, Takumi sugere que façam uma pausa. Quando Maria pergunta se ele quer fazer outra coisa com as mãos, Takumi, já sabendo onde ela quer chegar, logo diz que está pensando em uma espécie de jornada. Ele explica que seu objetivo é encontrar materiais que possam ser úteis para sua produção e se divertir no processo. Diz que planeja levar Sofia e Kaede na jornada, mas Maria começa a choramingar imediatamente, insistindo que ela também quer ir. Takumi a lembra que ela não está preparada para combate. Mas quando Maria faz aquela coisa dos olhos de cachorrinho, ele imediatamente simpatiza e decide verificar os status dela. Enquanto olha nos olhos dela, Takumi percebe que Maria tem algumas habilidades mais adequadas para combate, e então concorda em levá-la. Alguns minutos depois, Takumi leva as garotas para sua oficina para descobrir que tipo de armas elas conseguem usar. Sofia diz que prefere algo longo e grosso, de uns 9 polegadas bem fundo. Enquanto isso, Maria admite que gosta de algo menor, mas mais robusto. Com isso, Takumi passa o dia seguinte fabricando as armas perfeitas para suas garotas, enquanto Sofia treina Maria em combate do lado de fora da mansão. Assim que Takumi termina as armas, ele percebe que a próxima necessidade será uma boa armadura. No entanto, para criar a armadura perfeita, Takumi precisará das medidas das garotas.
Mas como é virgem tímido demais para medir o busto e os quadris diretamente, ele tem uma ideia genial: criar manequins das garotas para usar no lugar. Depois de tecer a armadura perfeita com a teia sedosa de Kaede, Maria e Sofia a experimentam. E Takumi fica satisfeito ao ver que suas escravas agora parecem guerreiras de verdade. Para completar o estilo, ele entrega as armas individuais de cada uma e também dá de presente anéis imbuídos de magia que ele criou, que podem ser usados como catalisadores para conjurar magia. Mais tarde naquele dia, antes de embarcar na jornada, Takumi e as garotas vão à Guilda dos Aventureiros, onde Takumi as registra como aventureiras de verdade e também registra os três como uma party. Enquanto o recepcionista processa o pedido, ele lembra Takumi de uma missão que precisa completar como parte de sua tarefa obrigatória como aventureiro. E Takumi promete resolver o quanto antes. Enquanto Takumi confere a lista de pedidos disponíveis para escolher qual aceitar, 3 valentões horríveis se aproximam dele e das garotas, se oferecendo para ensinar às garotas algumas lições profundas de aventuragem. Como Takumi nunca viu gente tão feia na vida, ele imediatamente se posiciona para defender as garotas. No entanto, sua ousadia irrita o líder barrigudo, que não perde tempo tentando dar um soco na cara de Takumi. Mas Takumi vira o homem de aço, e o pulso do cara estilhaça. Antes que a situação vire uma briga geral, o líder fortão da guilda, Barak, intervém para encerrar o barraco. Quando exige saber o que aconteceu, o recepcionista interrompe para explicar a situação. Depois de ouvir tudo, o líder da guilda manda os valentões inúteis se mandarem. E quanto a Takumi e as garotas, ele exige vê-los em seu escritório. Quando entram no escritório, Barerik questiona Takumi tentando entender como um cara pequeno como ele pode ser tão forte. E Takumi diz que é tudo graças à mãe dele que o treina toda noite. Depois de testemunhar o quanto Takumi é forte, o recepcionista sugere promovê-lo para Rank D. E o mestre da guilda concorda. Então eles dão a Takumi e as garotas missões que vão ajudá-los a subir de rank mais facilmente. Na primeira missão, Takumi e as garotas recebem a ordem de exterminar um grupo de goblins fedorentos, tarefa que realizam sem esforço e sem nem suar, recolhendo os núcleos em seguida. No entanto, as coisas se complicam quando mais goblins começam a aparecer, mais do que o esperado, o que faz Sofia acreditar que deve haver um acampamento de goblins por perto, com um general goblin no meio. Enquanto planejam como vão infiltrar o acampamento, Kaede informa Takumi que ela evoluiu. Então, Takumi a coloca imediatamente na caixa de itens para descansar. Mesmo sem a ajuda de Kaede, Takumi e as garotas conseguem localizar o acampamento. E usando o poder combinado dos anéis mágicos, eles desencadeiam um poderoso inferno que cozinha os goblins. Mas quando acham que o perigo passou, o general Feioso e 2 de seus soldados de alto escalão aparecem de repente para atacar. Mas Takumi e as garotas conseguem eliminá-los. Depois da missão, Takumi e as garotas voltam para a guilda para dar o relatório. E enquanto conversam com Barerik, Kaede de repente pula da caixa de itens, agora evoluída em uma garota-aranha. Como recompensa por completar a missão, Takumi e as garotas são promovidos para Rank D. E ao chegar em casa naquele dia, Maria vai timidamente até Takumi com um problema que a vinha incomodando. Ela diz que quer fazer roupas íntimas estilo Victoria's Secret para si mesma e para Sofia, e precisa que Kaede produza materiais sedosos para isso. Mas no meio da conversa, Kaede aparece de repente para informar Takumi que o empresário Papek está lá para vê-lo. Quando Takumi entra na sala, encontra Papek, que o informa que um certo lorde chamado Godwin quer vê-lo. Quando Takumi pergunta por que um lorde está pedindo sua presença, Papek suspeita que seja por causa do dispositivo mágico de purificação que Takumi instala nos banheiros que fabrica. Algum tempo depois, naquele dia, Papek leva Takumi e as garotas ao solar de Lord Godwin, onde o Lorde de rosto marcado agradece a Takumi por ter inventado o maior sistema de purificação já usado em banheiros, capaz de limpar até o pior dos resíduos. O Lorde diz que graças a essa invenção, sua cidade agora está mais limpa do que nunca e não cheira mais como uma axila suja. Ele abaixa a cabeça em agradecimento. Mas então avisa Takumi que, dado o valor de sua invenção, outros reinos podem começar a ir atrás dele. Algumas horas depois, de volta à mansão, Kaede termina de fazer as roupas íntimas para Maria e Sofia e entrega a Takumi. No entanto, ficar tão perto de roupas íntimas femininas pela primeira vez quase enlouquece Takumi. Então, o covarde se tranca no quarto, determinado a continuar sendo um protagonista de anime intocável. Uma semana depois, Takumi evoluiu suas habilidades de alquimia de criar sistemas de banheiros autopurificantes para criar geladeiras, e as garotas ficam impressionadas. Agora elas podem guardar ingredientes frescos para cozinhar a qualquer hora, e depois de testarem as geladeiras, Takumi planeja levá-las ao escritório de Papek para começar seu próximo projeto. Quando Sofia pergunta qual seria o próximo projeto, Takumi revela que planeja atualizar os equipamentos delas usando 2 dos minerais mais resistentes que existem, mitril e adamantita. Então, na manhã seguinte, Takumi vai até o recepcionista da guilda para perguntar onde conseguir esses minerais na cidade. O recepcionista diz que não há ferreiro na cidade capaz de fornecer esses minerais raros e que a única forma de obtê-los é minerá-los pessoalmente. No entanto, o problema é que Takumi precisará ser membro da Guilda dos Ferreiros.
E a única maneira de contornar isso é aceitar uma missão para derrotar os monstros que aparecem de vez em quando na mina. Takumi concorda imediatamente em aceitar a missão. Mas aí o líder da guilda sem pescoço aparece do nada para informá-lo sobre os monstros árvore que aguardam na floresta perto da mina. Enquanto conversam, Rin aparece de repente, e Takumi, animado em ver uma cara conhecida, imediatamente decide se exibir um pouco, convidando Rin para passar a noite em sua casa. E Rin aceita. Mas antes de ir para casa, Takumi resolve fazer uma parada rápida no escritório de Papek para contar sobre sua última invenção, a geladeira, e também pedir uma carruagem, o que Papek concorda em dar. Ao entardecer de volta à mansão, Sofia está preocupada que seu mestre ainda não voltou e se repreende por não tê-lo acompanhado. Mais tarde, enquanto Takumi e Rin caminham para a mansão, Rin é de repente atacado por um assassino encapuzado, que se revela ser Sofia. Sofia está prestes a cortar Rin fora, achando que ele planejava fazer mal ao seu mestre. Mas Takumi intervém imediatamente e implora que ela não faça isso, explicando que Rin é seu parceiro. Depois que Takumi e Sofia pedem desculpas a Rin por quase mandá-lo pro além, eles vão juntos para a mansão, onde Rin descobre que Takumi está vivendo como um verdadeiro top G com 2 beldades gatas e uma garota-aranha a seu serviço. Rin fica imediatamente deprimido ao perceber que até um garotinho como Takumi está marcando hat-trick enquanto ele ainda perambula sozinho, imaginando a Mia Khalifa. Quando Takumi explica, envergonhado, que não está fazendo nada indecente com as garotas, Rin imediatamente tenta dar em cima de Sofia, mas Sofia manda ele saltar de um penhasco. No dia seguinte, depois que Rin vai embora, Takumi volta a fabricar, e dessa vez cria a espada perfeita de drenagem de mana para as garotas. E depois engole uma poção de cura como se fosse uma garrafa de cerveja depois do estresse do trabalho, que drenara toda a sua mana. 3 dias depois, Takumi e as garotas sobem na carruagem preparada por Papek, prontos para ir à mina. E a bordo está um ferreiro de aparência wolverinesca chamado Gambo. Enquanto isso, Papek recebe um mensageiro do rei que o informa do vivo interesse da família real no famoso sistema de banheiros autopurificantes de Takumi. Aparentemente, com o surgimento dos banheiros, o problema de esgoto na capital foi parcialmente resolvido. No entanto, o velho senil, que já devia ter morrido na semana passada, enfatiza seu temor de que a notícia dos banheiros se espalhou longe e provavelmente vai atrair perigo. Algumas horas depois, Takumi e seu grupo chegam à fronteira da floresta que leva à mina. E enquanto avançam pela floresta, são atacados por monstros árvore. Depois de abater alguns deles, percebem que pode demorar a vencê-los com combate físico. Então decidem mudar para magia. Com a magia, conseguem derrubar vários monstros árvore de uma vez. Mas aí, se deparam com um monstro árvore ancestral que continua se regenerando, não importa quantas vezes o cortam. Sofia conclui que a melhor forma de acabar com o problema de uma vez por todas é com fogo. Então instrui Takumi a envolver sua espada em chamas, e assim que Takumi faz isso, ele consegue obliterar o monstro árvore. Com a floresta agora livre de monstros, Takumi e seu grupo finalmente chegam à cidade mineira, onde visitam a Guilda dos Aventureiros e descobrem que a missão dentro da mina é eliminar a toupeira de ferro, um monstro que se alimenta de minério. Logo depois, entram na mina, e após coletar todo o minério de mitril e adamantita que precisam, se deparam com a toupeira de ferro. Então Takumi ataca imediatamente com luz cegante, já que é um monstro que odeia a claridade. E então Sofia o finaliza com uma estocada. Depois de coletar todo o minério necessário, Takumi e o grupo finalmente retornam à cidade, onde Gambo ensina a Takumi como forjar os minérios com sucesso em sua oficina para criar materiais mais resistentes. Com o conhecimento adquirido, Takumi consegue criar armaduras mais resistentes que o aço para Maria e Sofia, além de armas com a capacidade de disparar ataques mágicos sem precisar recitar um único encantamento. Animada com sua nova aquisição, Sofia agradece Takumi, prometendo que nessa vida vai sacrificar até a própria vida para protegê-lo. Mas então pede um escudo para conseguir fazer isso. Enquanto isso, no céu, a deusa, enquanto observa Takumi através de um espelho mágico, vê uma visão aterrorizante do futuro, uma espada coberta de sangue e 2 homens em pé vitoriosos sobre um campo de batalha. Também, no reino vizinho, os 2 heróis masculinos invocados, Akira e Yamato, agora estão totalmente prontos para trabalhar para o Rei Careca e sua filha maga malvada, Elizabeth, acreditando que estão tentando salvar o mundo. Em outro lugar, um sacerdote enviado pelo Papa está em uma reunião tensa com o rei sobre uma notícia urgente que receberam. Alguém está usando magia de purificação para construir banheiros. O sacerdote acredita fortemente que a magia de purificação é um atributo concedido por Deus e deveria ser preservada exclusivamente para a igreja. E por isso, exige que o mago responsável pela magia de purificação seja entregue a eles. No entanto, o rei de aparência Gandalf não compra o papo de fanático religioso e se recusa a entregar seu maior patrimônio, que tem purificado seu reino de resíduos desnecessários. Na manhã seguinte na mansão, Papek visita Takumi para dar uma atualização casual sobre o problema que o reino está enfrentando com a igreja por causa dele. Papek também revela que o verdadeiro motivo de sua visita é que, depois que Lord Godwin enviou amostras dos banheiros ao rei, o rei,
Impressionado com a sensação agradável depois de usar o banheiro, solicitou uma audiência com Takumi. Mais tarde naquela noite, depois que Takumi conta a Maria e Sofia sobre o pedido do rei para vê-los, ele diz que seria indelicado recusar uma audiência com o rei e então pergunta se elas gostariam de acompanhá-lo à capital real. Quando as garotas concordam animadas em ir com ele, Takumi anuncia que partirão em uma semana, mas antes vão precisar de uma carruagem com um cavalo monstruoso. Também, para proteção extra, Takumi menciona que planeja fazer capas de alto nível para as garotas, feitas exclusivamente de pedras mágicas do elemento sombra, que serão capazes de bloquear a percepção. Na manhã seguinte, enquanto fazem compras de mantimentos, Maria e Sofia conversam sobre Takumi e como ele é um mestre carinhoso, além de um alquimista talentoso. No entanto, ao ver como Sofia elogia Takumi como uma garota apaixonada, Maria a provoca, o que faz Sofia corar bastante e ela sai timidamente para evitar mais constrangimento. 2 dias depois, Takumi termina de fazer as capas bloqueadoras de percepção para as garotas, e elas piram nelas como crianças em doce. Como próximo item da lista de afazeres, Takumi menciona que planeja construir uma carruagem que as leve à capital real no prazo, em vez de pedir emprestado. No entanto, como não tem um cavalo monstruoso para puxar a carruagem, Maria sugere que eles se aventurem na floresta para capturar um. Com uma animação inquietante pelo ambiente selvagem, ela garante a Takumi que na floresta podem até ter a sorte de capturar um unicórnio, ou até mesmo um cavalo Drake, muito mais forte e rápido do que qualquer outro cavalo monstruoso. Seguindo o plano de Maria, Takumi e as garotas se aventuram pela floresta alguns minutos depois para capturar um cavalo. Essa aventura anima Kaede, e como ela não aguenta o ritmo lento de Takumi e das garotas, ela avança na frente deles e vai mais fundo na floresta. De repente, ela avista um cavalo monstruoso ferido, mas quando tenta ajudar, o bicho a ataca com um imenso raio de eletricidade. Ainda assim, Kaede tenta conversar com o cavalo, garantindo que tem um mestre incrível que pode curá-lo. No entanto, no meio da frase, ela de repente percebe que estão cercados por um enxame de insetos monstruosos. Então cria imediatamente uma barreira protetora feita de teias para protegê-los dos insetos. No entanto, quando os insetos começam a comer a teia como se fosse bolacha, Kaede entra em pânico e tenta se comunicar com Takumi usando sua mana. Mas como parece não estar funcionando, Kaede grita antes de desmaiar, enquanto sua barreira de teia vai abaixo igual eu fui na sua mãe ontem à noite. No entanto, no momento seguinte, quando abre os olhos, vê Takumi e percebe que o perigo passou. Depois que chora de alegria, Takumi tenta curar o cavalo Drake, mas fica chocado quando o mecanismo de defesa do cavalo repele sua magia de cura. De repente, Sofia sente outros monstros se aproximando. E enquanto avisa os outros, Takumi faz a coisa mais idiota possível. Coloca Kaede e o cavalo Drake ferido dentro de sua caixa de itens. Sofia imediatamente o repreende por não usar as células cerebrais, explicando que apenas um idiota total colocaria um monstro desse tamanho em uma dimensão de bolso sem formar um pacto primeiro. Ela diz que fazer isso vai colocar uma pressão imensa em seu corpo. E assim que essas palavras saem da boca dela, o corpo de Takumi confirma ao entrar em colapso por exaustão, fazendo-o desmaiar. Várias horas depois em casa, Takumi está na cama tentando se recuperar, mas Sofia sabe que não haverá recuperação a menos que Kaede e o cavalo saiam da dimensão de bolso. Então ela segura o pulso de Takumi e, usando sua mana, se comunica com Kaede imediatamente, dizendo para ela sair logo da dimensão junto com o cavalo monstruoso, ou seu mestre vai acordar no além. Enquanto Maria vai lá fora tentar comprar uma poção de cura para Takumi, Sofia fica ao lado dele. Até que Takumi finalmente recupera a consciência e encontra Sofia dormindo do lado dele com a mão dando na mão dele. Então, antes que seu Excalibur entre em ação, Takumi a acorda imediatamente e a agradece por ser tão carinhosa. Mais tarde, Takumi, Maria e Sofia vão para fora da mansão, onde encontram Kaede e o cavalo Drake, já fora da dimensão de bolso. Depois que Takumi consegue curar o cavalo Drake, o batiza de Camélia, em homenagem a uma árvore que mantém as folhas o ano todo. E isso deixa Kaede animadíssima de finalmente ter uma fera igual ela como parte do grupo. Enquanto isso, em uma empresa de escravas na capital, uma certa garota fera chamada Raven está sendo humilhada pelo dono da empresa, que a vê como inútil porque ninguém quer comprá-la. Mesmo que a cuidadora da instalação tente consolá-la, Raven vai pro quarto se sentindo um fracasso sem valor. Anos atrás, ela deixou seu irmão mais novo em sua aldeia pobre, com a esperança de ir à capital atrás do sucesso e eventualmente tirar o irmão da pobreza. Mas agora esse sonho parece conto de fadas, já que nenhum mestre quer comprar uma nerd que só gosta de ler sobre alquimia. De volta à mansão, as garotas estão preocupadíssimas com Takumi e como ele vem trabalhando como um viciado, se matando para construir banheiros, geladeiras e agora a carruagem ao mesmo tempo. Sofia, em particular, teme que um dia ele morra de tanto trabalhar e implora que ele considere a própria saúde. No entanto, Takumi diz para elas não se preocuparem com ele e parte para a guilda. Algum tempo depois, quando chega à guilda, percebe que há uma confusão acontecendo. E quando pergunta ao recepcionista o que está rolando, o cara explica que recentemente surgiram relatos de um monstro aterrorizando os arredores da cidade.
Depois de mostrar a Takumi um esboço do referido monstro desenhado por uma testemunha, pergunta a Takumi o motivo de sua visita à guilda naquele dia. E Takumi diz que quer registrar mais um animal de estimação. O recepcionista afirma que não consegue mais se surpreender depois da aranha monstruosa que Takumi domou da última vez. Mas quando Takumi tira o cavalo Drake da caixa de itens, o cara quase faz xixi nas calças. Acontece que o cavalo Drake é o mesmo monstro de que todo mundo estava falando, e sua presença aterroriza todos na guilda. Mais tarde, naquela tarde, Sofia e Maria visitam a ferraria de Gambo para encontrar Takumi cochilando como uma preguiça bêbada. E até mesmo Gambo é forçado a admitir que Takumi realmente precisa descansar e levar as coisas mais devagar. Alguns dias depois, Takumi finalmente termina a carruagem. E quando as garotas conferem o interior, ficam impressionadas ao ver como é luxuoso. Aparentemente, o exterior da carruagem pode parecer normal, mas por dentro, Takumi usou expansão espacial para transformá-la em um espaço totalmente mobiliado de 3 quartos, como um hotel 5 estrelas. Alguns minutos depois, a jornada para a capital começa. Mas no caminho, eles param para buscar Rin e seu grupo, que ficam admirados com a carruagem simplesmente incrível de Takumi. Quando Papek chega para ver a carruagem um pouco depois, o empresário maluco quase perde o juízo, implorando a Takumi para fabricar mais unidades para vender no mercado, até Lord Godwin lhe dar um couro na cabeça para forçá-lo a se acalmar. Lord Godwin também fica impressionado com o quão incrível é a carruagem de Takumi, e está até disposto a pagar 1 bilhão de ienes para ter uma só para ele. Depois de algumas horas de viagem, finalmente chegam à capital real. Mas antes de se encontrarem com o rei, Papek pede para conversar em particular com Takumi. Quando ficam a sós, ele sugere que Takumi fabrique sua carruagem especial para o rei, acreditando que essa é a forma mais rápida de mostrar ao rei o talento excepcional de Takumi. Como a audiência com o rei deve acontecer em 5 dias, Papek teme que o tempo não seja suficiente para fazer a carruagem, mas Takumi o garante que é tempo de sobra. No entanto, Takumi menciona que vai precisar de um espaço grande para trabalhar, e Papek garante que isso não será problema. Mais tarde, naquela noite, Takumi informa Sofia e Maria sobre a empresa de escravas que Papek se ofereceu a disponibilizar, cujo jardim espaçoso servirá de área de trabalho. No entanto, a menção de uma empresa de escravas desperta uma ideia em Sofia, e ela sugere que Takumi considere comprar uma escrava que seja tão fanática por alquimia quanto ele, para ajudá-lo na produção. De início, Takumi protesta, garantindo que consegue dar conta da tarefa sozinho. Mas quando Sofia o lembra de que elas ainda precisam do calor dele para aquecer as noites frias e não querem que ele morra de vez, Takumi reconsidera. Então, na manhã seguinte, Takumi e Sofia encontram o cuidador responsável pela empresa de escravas e comunicam a intenção de comprar uma escrava para expandir seu grupo. No entanto, ele deixa claro que não quer qualquer rosto bonito, só quer alguém com beleza e inteligência para alquimia. Com isso, o cara apresenta Raven, a única garota que ele conhece que é obcecada por alquimia. E depois da apresentação, Takumi decide testar se Raven é realmente habilidosa em alquimia, como o cara afirma, ou se é mais uma influenciadora fraudulenta do Instagram. Então, mostra a ela um círculo de alquimia e pede que descreva o processo para o qual o círculo é usado. Depois de quebrar a cabeça por alguns minutos, Raven começa a chorar, porque o único círculo de alquimia que ela conhece é o usado para fazer máquinas de doces. Ela finalmente admite ser um fracasso inútil em alquimia e implora que Takumi não a descarte como lixo. Mas para seu espanto, Takumi diz que gostaria de comprá-la como assistente. Quando Raven o lembra de que ela reprovou no teste, Takumi diz que ela na verdade passou, porque o círculo realmente é um usado para fazer espirais de doces. Com isso, o cuidador cria um contrato de mestre e serva entre Takumi e Raven. Quando Takumi pergunta se Raven aceita receber o salário diariamente, ela recusa, insistindo que Takumi envie todo o salário para sua aldeia. Quando ele pergunta por quê, ela explica que sua aldeia é pobre e que ela foi vendida inicialmente como escrava por dívida para que sua família tivesse dinheiro para comer. Mas agora que está trabalhando, não quer que seu irmãozinho passe fome ou se torne escravo como ela. Takumi concorda, e quando saem, ele apresenta Raven a Maria e Kaede, que imediatamente piram na beleza de Raven. Enquanto isso, no reino vizinho, o rei careca está furioso por seu reino vizinho não estar mostrando muito respeito e está pronto para enviar seus cavaleiros para dar uma lição. No entanto, sua filha e maga real, Elizabeth, pede que ele se acalme e não haja de forma impulsiva. Ela explica que tem um plano para incitar a igreja contra seus inimigos, já que agora todo mundo sabe que eles têm um mago desrespeitando a igreja ao usar magia de purificação de forma irresponsável. Nos dias seguintes, Takumi fabrica a carruagem do rei. E enquanto trabalha, Raven acompanha com grande interesse, completamente hipnotizada e se tornando imediatamente uma fã de carteirinha. Na semana seguinte, Takumi termina a carruagem do rei. E enquanto admira sua obra de arte, o próprio rei se aproxima para elogiar a beleza diante dos seus olhos. No entanto, como Takumi nunca viu o rei pessoalmente, ele não tem a menor ideia de quem é o homem e continua conversando com ele de forma casual. Até que Papek e Lord Godwin entram correndo gritando, "Vossa Majestade!"
Com isso, o rei se apresenta oficialmente e agradece Takumi por ter resolvido o problema de esgoto no reino. No dia seguinte, Takumi e os demais deixam a capital. Mas enquanto os observa partir, o rei avisa seus conselheiros da corte para manter a visita de Takumi ao palácio em sigilo absoluto. Ele teme que, quando todos souberem que Takumi visitou o palácio, a Igreja da Luz Divina certamente tomará medidas contra eles. Alguns dias depois de retornarem da capital, Maria e Sofia dizem a Takumi que, em vez de receber salários, preferem que ele resolva um outro problema das duas. Quando Takumi pergunta, chocado, o motivo desse pedido inusitado, as garotas explicam que, como ele tem sido tão bom com elas, ficam felizes apenas em ajudá-lo a relaxar. Raven, por outro lado, observa tudo em espanto e prefere ficar em silêncio, já que sua família ainda precisa de renda e ela prefere continuar recebendo o salário. Enquanto isso, no reino vizinho, Elizabeth elabora uma estratégia com um membro da Igreja da Luz sobre como lidar com o famoso mago que usa magia de purificação e ridiculariza a igreja. No dia seguinte, na mansão, Raven informa Takumi que gostaria de se registrar como aventureira, assim como Maria e Sofia. Ela explica animadíssima que sua intenção é aumentar seus atributos e incrementar sua mana. E ao ver o quanto ela está empolgada com a ideia de se tornar aventureira, Takumi concorda. Então, mais tarde, naquele dia, ele a leva até a guilda. E enquanto a registram como aventureira, o recepcionista levanta a ideia de Takumi criar um nome para sua parte. Ele diz a Takumi que a parte dele é a única parte de alto nível da guilda sem nome. No entanto, quando Takumi admite timidamente que não tem a menor ideia de que nome dar à parte, Baraki, com sua cúpula monumental, aparece do nada determinado a bater uma ideia de nome na cabeça de Takumi. Ele arrasta Takumi para o campo e começa a jogá-lo como se fosse uma bola de beisebol. Mas toda vez que pergunta se ele já tem uma ideia para o nome da party, o cérebro de Takumi vai de férias. Então, o Brutamontes continua a espancá-lo, até que seu cérebro decida funcionar. Horas depois, quando as garotas ficam sabendo da surra traumática que Takumi levou por não conseguir nomear a party, Maria imediatamente sugere que chamem a party de equipe Johnny Sins, mas Takumi encerra a ideia na hora. Raven então sugere considerarem o nome As Formandas do OnlyFans, mas Takumi diz pra ela ficar quietinha, pois ela só é inteligente quando está em silêncio. Enquanto Maria e Raven tentam criar um nome pra party, Sofia ferve de raiva ao descobrir que seu mestre foi espancado até virar polpa pelo mestre da guilda e quer vingança. No entanto, Takumi imediatamente a implora para se acalmar, afirmando que a surra, na verdade, ajudou a melhorar suas habilidades de combate. No dia seguinte, Takumi dá a Raven seu anel amplificador de magia e uma arma como membro de sua party. Quando a garota aranha aparece fazendo ciúme por não ter recebido uma arma como todo mundo, Takumi também dá uma para ela para acalmá-la. Mais tarde, naquele dia, depois de Takumi receber uma segunda rodada de porrada de Baraki por não ter conseguido criar um nome para party, o recepcionista pergunta se Takumi e sua equipe aceitariam uma missão de escolta. Vendo o quanto as garotas estão animadas para uma aventura, Takumi aceita a missão. A missão é proteger um comerciante que viaja até uma cidade vizinha para comprar leite e outros laticínios como queijo para o seu negócio. E Takumi fica chocado ao descobrir que leite e queijo existem nesse mundo, assim como na Terra. No caminho para a capital, eles encontram um grupo de goblins feios em confronto com uma matilha de lobos monstruosos. Mas como estão com pressa, não podem parar para ver a situação se desenrolar. Então, Camélia torra o grupo inteiro de monstros com sua poderosa eletricidade, deixando todo mundo estupefato com seu imenso poder. Horas depois, ao chegar à cidade vizinha, Takumi e as garotas decidem fazer uma refeição de sopa cremosa. E com o quão deliciosa é, Takumi diz a Sofia que vão precisar pegar leite e queijo no mercado antes de voltar para casa. O grupo acaba comendo até a satisfação até anoitecer. E enquanto observa as garotas curtindo a comida, Takumi reflete sobre o fato de já terem se passado vários meses desde que chegou a esse mundo, e com o vínculo que formou com cada uma delas, parece que as conhece a vida toda. A última coisa que ele quereria nessa altura seria voltar para sua antiga vida de virgem solitário, onde ficava olhando para o teto sem ninguém. Mas o sabor do leite e do queijo o deixa nostálgico. E quando de repente se lembra do arroz, pergunta a Sofia se também dá para encontrar arroz nesse mundo. Ela diz que sim, explicando que o grão pode ser encontrado na capital. Ao ouvir isso, Takumi quase perde a cabeça. E as garotas ficam surpresas por ele ser um fã tão fervoroso de arroz. Sofia, em particular, fica chocada ao ver seu mestre reagir com tanta euforia por causa de comida. E quando ela aponta isso, Takumi pergunta se ela alguma vez sente saudade de sua cidade natal ou pensa em voltar. Sofia diz que não, explicando que curte mais o presente do que ficar ruminando o passado. Ela explica que por 50 anos se sentiu como um pássaro enjaulado por causa da maldição que bloqueava seus poderes. Mas depois de fazer o contrato com Takumi e experimentar a liberdade de ter seus poderes desbloqueados, a última coisa que quer é voltar ao passado. Ela agradece Takumi por ter lhe dado asas para voar. E pela primeira vez na vida, ela está animada com o que o futuro reserva. Depois que todos concordam com o que Sofia disse, Takumi percebe que, assim como Sofia, a deusa também lhe deu asas para voar, o que lhe dá o nome perfeito para party.
As asas do anjo. As garotas adoram o nome, e Takumi explica que ele simboliza o fato de que cada uma delas recebeu asas para voar. 2 dias depois, ao retornarem da missão de escolta, a mansão é atacada com uma névoa venenosa por assassinos enviados pela igreja. O veneno deixa Sofia, Maria e Raven inconscientes. Mas como Takumi tem resistência a veneno, ele consegue derrotar os assassinos e curar as garotas do envenenamento. Depois de deter os atacantes, Takumi informa Baraki sobre o ataque à sua casa. E ao chegar na mansão, Baraki aconselha imediatamente Takumi a informar Lord Godwin, ressaltando que a situação não deve ser ignorada. Bem cedo na manhã seguinte, Takumi reporta o ataque a Lord Godwin. E é quando descobre que os culpados eram membros do Esquadrão dos Cavaleiros Divinos, um grupo temível de fanáticos que servem a uma deusa chamada Anat, e são responsáveis por executar qualquer pessoa que julgam estar desafiando os ensinamentos da igreja. Lord Godwin suspeita que devem ter sido enviados pelos inimigos no reino vizinho, e isso faz Takumi perceber que os agressores que atacaram sua casa na noite anterior não vieram para brincar. Eles vieram mesmo era para tirar sua cabeça. Acontece que no passado, os magos da igreja eram responsáveis por usar magia de purificação para tratar os esgotos horríveis por todo o reino. No entanto, a igreja não fazia isso de graça. Sempre cobrava uma baita quantia. Desde que Takumi inventou seus banheiros autopurificantes, os magos da igreja se tornaram irrelevantes e sua fonte de renda foi pelo ralo. Quando Takumi sugere se esconder em outro país, Lord Godwin diz que é uma péssima ideia e garante que ficar no reino é a única forma de protegê-lo. Logo depois, enquanto deixam a residência de Lord Godwin, a imagem das garotas, quase sendo assassinadas pelos fanáticos da igreja, não sai da cabeça de Takumi, e o faz se sentir responsável por colocá-las em perigo. Mais tarde naquela noite, durante o jantar, Takumi se desculpa com as garotas por ter colocado todas em risco, mas elas o silenciam, dizendo para ele parar de falar bobagem e explicando que todas estão juntas nisso. Para melhorar as defesas e evitar futuras infiltrações na mansão, Takumi diz a todos que tem uma ideia de erguer um dispositivo mágico ao redor da casa inteira, que impedirá a entrada de qualquer pessoa não registrada. As garotas acham uma ideia brilhante, mas Sofia sugere que, além disso, Takumi também considere conseguir um tanque para a equipe. No entanto, as garotas insistem que não precisam de nenhum homem na equipe, pois estão satisfeitas apenas com o Takumi delas. Mais tarde, naquela noite, enquanto as garotas dormem, Takumi fica acordado desenhando o círculo alquímico mágico para a barreira de proteção. E já na manhã seguinte, ele e Raven estão prontos para começar o trabalho, mas Sofia interrompe, se voluntariando para ajudar. Com isso, Takumi entrega a ela o círculo mágico que desenhou e instrui que o grave numa folha de metal. Assim que as garotas terminam de gravar, Takumi prepara o procedimento alquímico, mas então percebe Kaede e Camélia brincando com um golem de pelúcia, o que chama sua atenção. Quando Raven o nota olhando fixo para isso, ela sugere de forma esperta a ideia de fabricar um golem como linha de defesa, em vez de procurar um tanque. Mas Takumi diz que seu nível atual de alquimia não suporta uma operação tão complicada. Nesse instante, a garota aranha aparece e pergunta a Takumi por que ele quer um golem com tanta urgência. Depois que Takumi explica que é pela segurança da casa, ela diz que ele pode simplesmente domar um golem em vez de criar um. Takumi percebe que Kaede acabou de fazer sentido pela primeira vez na vida. E depois de compartilhar a ideia com Sofia, todos concordam em entrar na masmorra em busca de um golem de ferro. Algum tempo depois, quando chegam à masmorra, avistam um golem de pedra gigante. E a visão aterrorizante faz Sofia avisar que eles deveriam simplesmente ir embora. No entanto, Takumi, desesperado para não perder o golem, corre imediatamente em direção a ele, ignorando o aviso. E quando ele se aproxima, as garotas correm atrás, prontas para defender seu mestre. No entanto, para espanto de todos, o golem não demonstra nenhuma hostilidade em relação a Takumi. E enquanto olha nos olhos do monstro, Takumi vê o rosto da deusa, o que o faz perceber que a bênção dela realmente o está protegendo. Ao estender a mão em direção ao rosto do golem, ele o doma, chocando a todos com a rapidez e facilidade com que isso acontece. Quando Kaede animadamente pergunta como ele planeja chamar seu novo amigo, Takumi pensa por um momento antes de responder que vai chamar o monstro de Titan. Com a missão cumprida, Takumi sugere que vão embora, mas Sofia aponta que com o tamanho do golem, entrar na cidade com ele vai causar um baita tumulto. Isso faz Takumi considerar esconder o golem em sua dimensão de bolso. Mas diante dos olhos de todos, o golem de repente encolhe ao tamanho do Kevin Hart para tornar a viagem menos perturbadora. Pouco depois, ao chegar em casa, Takumi convoca uma reunião urgente com as garotas, onde informa que planeja dissolver os contratos de escravidão delas para que possam seguir cada uma seu próprio caminho. As garotas ficam chocadas ao ouvir isso, mas Takumi explica que a última coisa que quer é colocá-las em perigo como da vez anterior. Ainda assim, as garotas protestam, recusando a deixar seu lado. E mesmo depois que Takumi promete compensá-las com uma baita soma em dinheiro, elas ainda recusam. Quando Takumi continua insistindo, Maria coloca a lâmina no rosto dele e ameaça cortar seu piu-piu se ele disser isso de novo. Percebendo que as garotas não estão brincando, Takumi se desculpa por ter sido insensível e concorda em deixá-las ficar ao seu lado.
No dia seguinte, Takumi cria uma armadura de aço para Titan, o Golem. E essa armadura também tem um recurso embutido de tradução que transforma o que o Golem sente em palavras que todos conseguem entender. Não só isso, mas Takumi vai além e cria uma imensa armadura aprimorada estilo Homem de Ferro pro Golem, tornando-o a defesa perfeita para a equipe. Enquanto isso, no céu, a deusa Nolan está observando Takumi criar suas invenções quando outra deusa vem informá-la que recentemente foram observados rastros da existência de Anat, a deusa da igreja. De início, Anat era conhecida como um deus imaginário adorado por seguidores delirantes, mas a deusa revela que eventos recentes provaram que Anat é real, e não apenas real, mas à beira de se tornar um espírito maligno. No entanto, depois de ouvir tudo isso, Nolan se recusa a tomar qualquer medida, explicando que não pode interferir nos assuntos dos humanos. Isso faz a outra deusa suspeitar que a invocação de Takumi não foi um acidente afinal, mas parte do plano de Nolan, e é por isso que ela o abençoou com poderes extraordinários. Um ano atrás, uma certa aldeia foi atacada por monstros, e o resultado foi morte e caos, o que levou a maioria dos aldeões a fugir como refugiados. Entre eles, está uma gostosa coroa chamada Mani, que também perdeu o marido no ataque, enquanto os nobres do reino fecharam os olhos para o sofrimento deles. De volta ao presente, depois de sua última missão na masmorra, Takumi decide que é hora de tentarem limpar uma masmorra como party. Então, mais tarde naquele dia, eles entram em uma masmorra de rank A, considerada uma das mais difíceis de limpar na província. De cara, eles encontram monstros de vários tipos, que eliminam sem esforço em grupo. Usando sua habilidade de dificultar a visibilidade, Kaede consegue detectar monstros antes que eles se aproximem, facilitando para Takumi e a equipe derrotá-los. Depois de passar o dia inteiro subindo pelos andares, Takumi e a equipe finalmente chegam ao último andar, que leva ao chefão final. Quando pensam que vai ser tranquilo como os outros andares, a má sorte de Takumi entra em cena e o idiota acidentalmente pisa em um botão de armadilha que imediatamente dispara uma pedra gigante rolando em sua direção. Em uma tentativa desesperada de escapar, a equipe faz uma curva brusca, entrando em um caminho desconhecido. E como o caminho de volta está bloqueado, são forçados a seguir a passagem que os leva direto até a caverna do chefão. Diante dos seus olhos, um terrificante dragão de terra aparece. E sem perder tempo, ele ataca, forçando Takumi e a equipe a responder com um contra-ataque. Enquanto Titan agarra a cauda do dragão, Kaede ajuda a imobilizá-lo com suas teias. Sofia o esfaqueia, e com o dragão sem conseguir se mover, Takumi, Raven e Maria combinam suas habilidades mágicas para atingi-lo com um inferno massivo. No entanto, quando pensam que a batalha acabou, o dragão retalha ao explodir sobre eles com fogo escaldante, que manda Titan se espatifar contra a parede. Naquele momento, Sofia percebe que o ponto fraco do dragão é seu flanco, e enquanto aponta isso, Takumi potencializa sua lâmina com eletricidade poderosa e a arremessa direto na boca do dragão, obliterando-o instantaneamente. Quando o dragão desaparece, ele deixa para trás um baú cheio de preciosidades e um material rígido feito de escamas de dragão que chama a atenção de Takumi, e as garotas o zoam por ser um nerd de alquimia. Logo depois de retornarem da masmorra, Takumi e a equipe são convocados ao solar de Lord Godwyn, onde o Lorde os informa sobre uma aldeia que foi atacada por monstros há cerca de um ano e completamente ignorada pelos nobres, o que levou a aldeia a se deteriorar em um terreno baldio. Lord Godwyn quer que Takumi use suas habilidades absurdas de alquimia para reconstruir a aldeia para que seus residentes possam finalmente voltar para suas casas. Ele menciona a aldeia onde Takumi ajudou a reconstruir as muralhas em pouco tempo e acredita que Takumi é o cara certo para essa missão. Mesmo que Takumi não veja nenhum desafio na tarefa, Sofia se opõe com força, apontando que aceitar a missão só vai expô-lo a mais perigo. Quando parece que Sofia está prestes a trocar palavras com o Lorde, Takumi a manda se acalmar, e então concorda em aceitar a tarefa. Ele explica que não consegue ignorar pessoas sem lar, porque há um tempo atrás ele também ficou sem lar, e uma aldeia o acolheu. Lord Godwyn o agradece animadíssimo, e pouco depois, no instante em que Takumi e seu grupo chegam à aldeia deserta, eles imediatamente começam a trabalhar. Constroem estradas, erguem uma muralha imensa para proteger a aldeia de futuros ataques de monstros e também cavam um fosso profundo para reforçar a defesa. 10 dias depois, Takumi e sua equipe finalmente transformam o que era um terreno abandonado em uma fortaleza capaz de rivalizar até com os melhores reinos. E assim que o trabalho é concluído, Takumi instrui Sofia a ir a cavalo até a mansão de Lord Godwyn para informar que os refugiados já podem voltar para casa. Depois que Sofia entrega a mensagem, Lord Godwyn fica de queixo caído ao ouvir que Takumi conseguiu reconstruir uma aldeia inteira em 10 dias. Conforme o anúncio se espalha pelo território, os refugiados começam a retornar para suas casas. Mas no caminho, eles permanecem céticos, pensando que pode ser mais uma pegadinha dos nobres que os enganaram por anos. No entanto, ao chegarem às muralhas da aldeia, agora transformada em uma cidade, ficam boquiabertos. E no segundo em que entram, Takumi se aproxima para recepcioná-los em seu novo lar. Ele se apresenta como o arquiteto,
construtor e engenheiro desse paraíso, e também mostra um belo forte que construiu para os órgãos governantes da aldeia e seus cavaleiros. Mais tarde, naquele dia no campo, Sofia avista Mani, que ao contrário de todos os outros, ainda parece infeliz apesar da transformação de sua aldeia. Depois que Mani explica que não tem vontade de ser feliz depois de ter perdido o marido, Sofia decide fazer de alcoviteira ao convidá-la para entrar na party, garantindo que seu mestre sempre precisa de uma boa companhia que possa aquecê-lo. Logo depois, Takumi e Sofia encontram Mani, e Takumi aproveita a oportunidade para convidá-la formalmente a se tornar membro de sua party. No entanto, Mani, achando que Takumi deve ser algum nobre, se lembra de como os nobres a trataram e ao seu povo como lixo. Então, ela recusa educadamente entrar na party. Takumi decide não insistir no assunto. Então Mani vai embora, e como seu cérebro raso acha que Takumi é um daqueles nobres que eventualmente vai cobrar por ela ter recusado, ela decide deixar a aldeia completamente. No entanto, enquanto se aventura pela floresta, ela encontra monstros, e Takumi e sua equipe, já informados da atividade de monstros na área, chegam imediatamente ao seu resgate, salvando-a de ser devorada viva por lobos monstruosos. Esse esforço heróico de Takumi e sua equipe toca Mani, ajudando-a a finalmente entender que, embora Takumi esteja interessado nela, também está genuinamente interessado em lhe dar uma vida boa. Então, ela agradece Takumi e concorda em se tornar membro do grupo. Enquanto isso, a notícia se espalha até pelos países vizinhos sobre o mais recente desenvolvimento de uma cidade que antes era considerada um terreno baldio, e quando o rei ouve isso, fica chocado que uma fortaleza possa ter sido erguida em tão pouco tempo. Ele imediatamente suspeita que o infame alquimista poderoso do reino inimigo deve estar envolvido, e isso faz seu sangue ferver. No entanto, sua filha Elizabeth o acalma, garantindo que o momento que todos esperavam finalmente chegou, a hora de libertar os heróis. Naquela noite, Elizabeth informa os 3 heróis, anunciando que chegou a hora de o mundo finalmente os reconhecer. Akira e Yamato estão além de animados e mal podem esperar para exibir seu status de herói para o mundo. Mas Akane, por outro lado, não compartilha da empolgação e acredita que algo suspeito definitivamente está acontecendo. 3 meses se passaram desde que Takumi transformou a aldeia morta em uma cidade industrializada, e agora os aldeões já retornaram todos ao trabalho. As colheitas estão melhorando gradualmente, e Takumi fica satisfeito ao ver que eles agora vivem uma vida plena. No entanto, nas profundezas da floresta ao redor, Sofia percebe que o número de monstros aumentou com o tempo, incluindo agora criaturas como lagartos arbustivos, que não estavam lá antes. Muito depois, ela leva o assunto a Takumi, explicando que acredita que monstros de habitats próximos começaram a avançar em direção a eles. E essa revelação preocupa Takumi. Bem cedo na manhã seguinte, um mensageiro de Baraki chega, informando Takumi que ele e sua party são necessários de volta na Guilda dos Aventureiros. Quando Takumi pergunta ao mensageiro de aparência rude se houve alguma mudança recente em casa, o cara conta sobre rumores circulando de que os heróis do país vizinho apareceram de repente. Mais tarde, naquela noite, enquanto Takumi janta com as garotas, eles discutem o aparecimento repentino dos heróis no reino vizinho. Maria não vê nada de errado nisso, acreditando que os heróis devem ter sido enviados pela deusa para corrigir as políticas ruins de lá. No entanto, refletindo sobre o assunto mais tarde naquela noite, Takumi sabe que os heróis não foram invocados pela deusa, mas sim pelos inimigos para lutar na guerra deles usando magia proibida. Ainda assim, ele espera que os tais heróis sejam pessoas boas que vão corrigir os erros do reino vizinho. Enquanto isso, no reino de Sidônia, o rei manda os heróis para mostrar ao mundo do que são capazes. No entanto, mesmo antes de entrarem na carruagem, Akira e Yamato já estão sendo grosseiros com a escrava Lu, falando mal dela. Mas Akane toma partido dela, avisando que parem de ser idiotas insensíveis. Na manhã seguinte, Takumi e sua party chegam em casa. E ao chegar na Guilda dos Aventureiros, o recepcionista os informa que tem uma missão de Papek para guardá-lo e escoltá-lo até a capital real. Alguns minutos depois, quando retornam para casa, Mani insiste em ir junto na missão, reclamando que não consegue ficar em casa sozinha. Takumi tenta explicar que ela não está preparada para combate e que a missão pode ser perigosa. Mas no momento em que Mani lança um olhar sedutor, o simpatizante cede na hora e concorda em deixá-la ir. No entanto, ele diz que primeiro precisará registrá-la como aventureira. Enquanto isso, os tais heróis já estão a caminho da Guilda dos Aventureiros. E para sua primeira missão, Akira e Yamato agem abertamente como se o lugar fosse deles, exigindo que suas salsichas sejam massageadas por uma garota elfa. Akane, por outro lado, está imersa em pensamentos, procurando desesperadamente uma forma de escapar tanto deles quanto de toda a situação de herói. Por causa de sua habilidade divina conhecida como skill de revelação, que funciona como um sexto sentido, ela tem a forte sensação de que há alguém lá fora que realmente deveria ser o herói de verdade. Alguns minutos depois na guilda, Mani finalmente é registrada como aventureira. Mas de repente, Akira e Yamato irrompem pela porta como se fossem donos do lugar. Um aventureiro fera tenta fazer com que entrem na linha, mas leva um soco no estômago e cai na hora. E eles o avisam que nunca mais fale assim com um herói. No momento em que pousam os olhos em Sofia e Mani,
começam a fazer exigências, dizendo a Takumi que considere uma honra entregar suas garotas para heróis. Mas Takumi recusa e manda eles se entreteram em outro lugar. Isso irrita os heróis de Miolos de Pardal, que pela última vez ordenam que Sofia e Mani os acompanhem. Mas as garotas recusam de plano, dizendo que prefeririam deixar gorilas as namorarem. Ao ouvir isso, Akira e Yamato perdem o controle e atacam imediatamente. Mas Takumi usa sua habilidade de alquimia para quebrar a espada de Akira. E quando derruba Yamato como uma barata insignificante, Akane fica além de chocada. Mesmo depois de serem humilhados, Akira e Yamato se recusam a deixar o assunto pra lá. E enquanto vão embora, prometem se vingar de Takumi. Com os encrenqueiros Goni, Akane imediatamente se aproxima de Takumi e se desculpa pelo comportamento deles. Takumi diz que tudo bem. E depois das apresentações, Akane fica chocada ao perceber que Takumi tem um nome japonês. No entanto, antes que possa dizer qualquer coisa, Takumi se aproxima e discretamente a convida para passar a noite em seu hotel. Só de sentir sua aura, Akane percebe que Takumi não é um aventureiro comum. Então, mais tarde naquela noite, enquanto todos dormem, ela e sua serva saem sorrateiramente em direção ao hotel que Takumi mencionou. No caminho, elas encontram cavaleiros que as perseguem, mas Sofia e Kaede intervêm para salvá-las, e então as levam para encontrar Takumi no hotel. Lá no quarto, eles têm uma conversa séria, com Akane querendo saber se Takumi é do Japão e foi invocado. Quando Takumi admite que é realmente do Japão, as garotas ficam chocadas, pois sempre acharam que ele era nativo. Então Takumi decide se abrir e contar tudo sobre a invocação e a deusa. Ele também conta como o reino vizinho usou um feitiço de magia negra para invocar os tais heróis e como isso causou uma grande flutuação no fluxo de mana no mundo. Quando Takumi pergunta por que Akira e Yamato não são tão ponderados quanto Akane, ela explica que nem sempre foram assim. Desde que foram invocados, suas personalidades mudaram, e ela suspeita que o reino de Sidônia possa estar envenenando a comida deles, já que ela sempre usa magia de purificação antes de comer ou beber qualquer coisa. Akane então implora a Takumi que a ajude a fugir para um país diferente, longe de toda essa loucura. Mas Takumi diz que ela ficará sempre fugindo igual ao John Wick, não importa para onde vá. Quando Takumi percebe a coleira de escrava no pescoço de Lulu, Akane revela que não suporta aquilo e odeia a ideia de escravizar alguém. Depois que Takumi a ajuda a remover magicamente a coleira do pescoço de Lulu, Lulu implora a Akane que não a abandone agora que ela não é mais sua escrava. Mas Akane a garante que estarão sempre juntas como amigas, não como mestra e serva. Em seguida, Takumi convida Akane a ficar com eles por enquanto, e ela aceita. Então voltam juntos para a mansão. Depois do jantar naquela noite, Takumi, seguindo o exemplo de Akane, decide libertar todas as suas escravas. Mas Sofia protesta, perguntando se sua loucura temporária voltou. Então Takumi explica que agora as vê todas como aliadas e amigas preciosas, não mais como escravas. Diz que elas são mais como família para ele. E ao ouvir essas palavras, as garotas ficam tocadas. Então concordam em deixá-lo dissolver os contratos de escravidão. Mais tarde, naquela noite, enquanto brinca com suas habilidades de alquimia, Takumi recebe uma mensagem urgente da guilda, informando que a aldeia recém-desenvolvida está sob ataque de uma grande horda de monstros. Logo depois, Takumi e Sofia correm até a guilda, onde encontram Baraki junto com Rin e seu esquadrão já esperando. Baraki explica que uma grande horda de monstros está avançando em direção à aldeia, mas o momento é ruim, pois a maioria das partes já está engajada em outras missões. O recepcionista interrompe, explicando que apenas 3 partes estão disponíveis no momento. A de Rin e sua equipe, a de Takumi e suas garotas. E antes que possa revelar a última parte, 5 gatas de outro nível aparecem, se apresentando como as Spice Girls. Depois que a líder ruiva das troféus de guerra apresenta cada membro de sua equipe, Baraki anuncia que precisam partir imediatamente. Enquanto Takumi acompanha o restante da party em direção à aldeia, Akane e Lulu ficam para trás na mansão, com Titan designado para guardá-las. No entanto, antes de embarcarem na jornada, Takumi presenteia Sofia com uma espada especial que fabricou usando as escamas do dragão que eliminaram na masmorra. Combinando-a com uma segunda lâmina que também forjou, Takumi acredita que elas serão capazes de causar danos devastadores aos inimigos. Ao chegarem à aldeia, a equipe de party se depara com uma visão aterrorizante. Todos os tipos de monstros, incluindo os alados, cercaram a aldeia, e alguns já estão escalando as cercas. Sem esperar nenhuma introdução, os membros da party imediatamente entram em ação, cortando cada monstro que encontram. Takumi libera um trovão de Thor com um martelo que fabricou enquanto Sofia derruba vários monstros com um poderoso ataque de redemoinho. Enquanto a intensa batalha entre humanos e monstros continua, Takumi e todo o esquadrão avançam direto para a aldeia e começam a limpar os monstros que estão aterrorizando os aldeões. Com todos trabalhando juntos, eles conseguem derrotar uma quantidade massiva de monstros dentro e fora das muralhas. E por hora, a aldeia está salva. No entanto, muitos dos aldeões sofrem lesões graves. Então, Takumi instrui Sofia e Kaede a curar o maior número possível deles. Alguns minutos depois, Takumi se junta ao restante dos membros da party no topo da muralha.
onde todos percebem que os monstros restantes começaram a recuar para a floresta. No entanto, o que pega todo mundo de surpresa é a maneira ordenada do recuo, quase como se seus movimentos fossem coordenados. Isso leva Takumi a acreditar que alguém ou algum monstro poderoso deve estar controlando os outros como marionetes. Quando Rin discorda de sua opinião, Takumi explica que quando o reino de Sidônia invocou seus heróis meses atrás, houve uma repentina flutuação de mana em escala enorme, o que ele suspeita pode ter causado certas mudanças que levaram alguns monstros a evoluir. Enquanto isso, com a batalha entre monstros e humanos em andamento no reino de Sidônia, o rei é informado da situação e a notícia o agrada. Seu informante explica que se a batalha continuar, vai inclinar o equilíbrio de poder a favor deles, e o rei acha a perspectiva profundamente satisfatória. Sua filha, ao lado dele, então sugere aproveitar o fato de o reino inimigo estar ocupado com a guerra para atacar todos os seus aliados usando os heróis invocados, enfraquecê-los e deixá-los impotentes para quando finalmente lançarem o ataque total. De volta ao campo de batalha, Raven encontra Sofia e reclama que Takumi tem distribuído todas as poções de cura para os aldeões feridos, sem nem considerar guardar para si mesmo. Ao ouvir isso, Sofia confronta Takumi imediatamente, dizendo para ele não dar tudo de mão beijada e pelo menos guardar algumas para si. Mas Takumi garante que vai ficar bem enquanto evitar tomar golpes graves. Ver o quanto Takumi está disposto a priorizar os outros antes de si mesmo toca Sofia, e ela silenciosamente jura protegê-lo, não importa o que aconteça. Algumas horas depois, Takumi é informado por Kaede de que a floresta começou a se agitar novamente, o que significa que outra onda de monstros está prestes a atacar. Determinado a proteger a aldeia, Takumi e o restante da parte vão para fora das muralhas da cidade para enfrentá-los. Enquanto os monstros lançam um ataque total, todos respondem com ataques mágicos combinados que devastam o campo de batalha, eliminando a maioria das forças inimigas. Trabalhando juntos como equipe, eles desferem ataques precisos sobre os monstros. Mas de repente, Sofia sai da formação e começa a correr em direção aos inimigos. Takumi tenta detê-la, mas ela é teimosa como minha ex e se recusa a ouvir. De repente, os monstros recuam. E logo que a tensão começa a se dissipar, um monstro gigante de 2 cabeças aparece diante deles e lança uma névoa roxa mortal em direção a Sofia. Takumi imediatamente suspeita que essa criatura é a líder deles. Mas nesse instante, Sofia leva um golpe direto e cai no chão. Enquanto o monstro avança para finalizar ela, Takumi intervém e a salva a tempo. Apesar dos avisos, Sofia continua a atacar a fera sozinha, só para ser atingida novamente pela névoa roxa. Quando o monstro prepara um inferno massivo para finalizar ela, Takumi intervém mais uma vez, mas dessa vez eles lutam juntos. Usando seus ataques combinados com as espadas, Takumi demonstra uma determinação impressionante e obliteram o monstro completamente em pedacinhos. Com a poeira baixando, Takumi cura as lesões de Sofia, mas então a repreende por ter agido de forma tão irresponsável. Ela explica que sua intenção era salvá-lo, mas Takumi se recusa a aceitar essa desculpa e continua a reprimendá-la por ser mais teimosa que um bode. Logo depois, Takumi é informado de que todos os monstros foram eliminados. E aliviado com a notícia, ele desmaia nos peitos de Sofia de puro cansaço. Enquanto isso, em um dos reinos aliados, Akira e Yamato estão aproveitando ao máximo, causando o máximo de dano possível aos residentes enquanto se enganam achando que estão fazendo o trabalho de heróis. Alguns dias depois, Takumi e a equipe retornam à mansão, e durante o jantar, Takumi tem uma conversa em particular com Sofia, onde se desculpa por ter gritado com ela. E Sofia, por sua vez, se desculpa por quase jogar sua vida fora. Takumi diz que tudo o que quer é que eles lutem como parceiros no campo durante o dia, e na cama à noite. E essa mensagem toca Sofia profundamente, então ela promete estar ao lado dele por toda a eternidade. Vários dias depois, Takumi leva Akane e Lulu até Lord Godwin, pedindo permissão para que fiquem. Lord Godwin concede prontamente sua aprovação, mas depois informa Takumi sobre os ataques realizados pelos heróis contra os aliados do reino. Ouvindo isso, Akane percebe que, mais cedo ou mais tarde, estará cara a cara com Akira e Yamato. E por hoje é isso. Se curte recaps de anime como este, comente qualquer coisa aí nos comentários. Eu sempre leio todos. Confere também esse outro vídeo aí, você vai adorar. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.